Fala pessoal. Bom, vamos continuar aqui. Então, quer saber como que faz aqui os resultados serem mais dinâmicos quando utilizamos um slice, né? Uma segmentação? Aqui eu utilizei a segmentação por ano. Então, quando eu seleciono, notamos que modifica os dados aqui de cada time e podemos ter essa visão no ano de 2022 e no ano de 2023, ok? Também podemos ter aí a visualização geral de todos os anos, tá? Então, quer saber como isso é feito? Ok, siga no vídeo a seguir. Então, galera, é o seguinte, para que possamos utilizar aqui as informações um pouco mais dinâmicas, quando trabalhamos com tabela, nós temos que utilizar aqui a função subtotal. Então, note que se eu utilizar subtotal, eu consigo ter aí algumas operações que o Excel já possui, como a média, contagem, máximo, mínimo, desvios padrões e tal. Tá, nós vamos trabalhar aqui com o count e o count A, beleza? Então, como tínhamos já visto nas outras aulas, né? Nós estamos utilizando aqui o count A e o counting, ou seja, para que eu possa obter o resultado somente de issues que nós temos aqui, nós vamos unir isto montando uma fórmula, tá? Vamos unir duas funções e montar esta fórmula aí para poder estar trazendo esses resultados. Então, aqui, ó, nós temos aqui do time a utilização do subtotal e tem aqui esse número 103. Não é a gente quem coloca, né, que escolheu o porquê o 103, né, e aqui o porquê o 102. Bom, note o seguinte, quando utilizamos aqui a função subtotal, né, nós deparamos ao pressionar o Tab com as operações e dentre elas nós tem o count A average e depois repete aqui também. Então, do 1 ao 11, ela se repete do 101 até o 111. Eu vou deixar aqui para vocês isso que eu peguei no site da própria Microsoft, tá? O porquê que tem aí estas instruções e nós vamos utilizar do 101 ao 111, tá? Então, do 1 ao 11 inclui linhas ocultas manualmente, enquanto da 101 até 111 elas excluem células filtradas, por exemplo, que no nosso caso sempre serão excluídas. Então, quando há um filtro, seleciona aqui, é melhor recomendado o uso do 101 a 111, né, para utilizar essas operações junto com a função subtotal. Beleza? Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui fora, que é igual a subtotal, certo? Eu seleciono e aí eu vou escolher aqui, ó, tem uma barra de rolagem, eu seleciono aqui, no caso, o counting, né? Para que fique mais claro, vamos fazer o seguinte, ó, o que que o count ele vai fazer, né? Então, se eu colocar aqui somente o counting, né? Ele conta o número de células em um intervalo que contém números, né? Então, ou seja, se a gente for verificar aqui, vamos fazer até aqui o filtro somente de números, certo? Nós temos aqui na coluna A como referência, tá, gente? A gente pode fazer em qualquer uma das colunas. Temos 17, então realmente nós temos essa quantidade de números na célula, só que, nas células da coluna A. Só que nós não temos somente números, nós temos textos também, que é a palavra issues. Issue. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou limpar aqui o filtro, certo? E aí eu fazendo um menos o outro, eu vou ter somente o resultado de textos, porque eu vou estar fazendo a quantidade total que eu tenho, subtraindo pela quantidade de números, né? O count não faz isso, né? Essa função aqui, ó, count, ela realmente considera somente os números, né? Ó, novamente, mostrando para vocês aqui, ó, counting, ela conta o número de células em um intervalo que contém números. Então, junto com a subtotal, deixa eu colocar aqui, ó, subtotal, eu dou um tab, aparece essa lista para mim. De novo, vou usar aqui o 102, então count, certo? E ela me traz aqui obrigatória duas funções, né? A
qual operação que eu desejo utilizar, o número, né, dessa funcionalidade, né? No caso aqui o count está no número 102, pressiono aqui o ponto e vírgula e faço a seleção da minha referência, né? O ref 1 aqui que eu tenho, tá vendo? Opa, saiu aqui um pouquinho, ó. Ref 1. Então eu tenho aqui a minha referência. Eu preciso indicar pelo menos uma referência. A outra não é necessária, tá? É opcional. Então eu vou selecionar aqui do time A no caso. Então para fazer isso, eu vou colocar TB. Deixa eu apagar aqui, ó. Colocar TB underline amount, ok? Abro o colchete, indico aqui time A. Beleza? E aí eu fecho o colchete e fecho aqui parênteses. Certo, nós temos 17, só que nós temos que fazer isso menos, né, a quantidade total, concordam? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó, pressionar F2, parênteses aqui, eu vou colocar novamente subtotal, eu vou colocar a minha função agora, vai ser o count A, certo? Então 103, ponto e vírgula, minha referência, a TB amount. Aí eu vou colocar aqui o time A, fecho o colchete, parênteses, dou um espaço, sinal de subtração e eu estou colocando aqui novamente um subtotal. Desce essa referência aqui, perdão, dessa funcionalidade com essa referência aqui, beleza? Quando eu dou Enter, eu tenho aqui o número 33, ou seja, se eu pegar a quantidade total, tirar os números zero, nós temos o 33. Então, quando eu filtro, nota que aqui ele muda automaticamente. Vai ser feito isso também para o time B e o time C, certo? Então, nós temos aqui já um resultado mais dinâmico, diferente deste daqui, que a gente não tem esse resultado, porque aqui a gente não utilizou subtotal e nem tem também dentro de subtotal o count if. Ele realmente vai contar a quantidade de registro com base num critério, ok? Quer saber de mais algumas dicas? Quer dar descobrir como utiliza o Excel para outro tipo de funções também, coloca nos comentários, coloca as dicas aí no comentário, curte a nossa página e siga para que você receba as notificações aí quando tiver que sair mais conteúdo novo, ok? Espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço.